Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu falarei um pouco sobre o filme Confissões de Adolescente, filme brasileiro que estreou agora em janeiro de 2014 aqui no Brasil. O filme é uma adaptação da série, que por sua vez era uma adaptação de uma peça da Maria Mariana. Lógico, apesar da peça, a Confissões de Adolescente se consagrou por causa da série da TV Cultura, que foi ao ar nos anos 90, originalmente, com a Débora Seco, com a Maria Mariana e com suas irmãs, que eu não me recordo agora o nome das atrizes, mas eu provavelmente colocarei o nome delas aqui na tela. O filme, obviamente, muitos anos já se passaram, né? Então a série é dos anos 90 e o filme está aqui em 2014, né? Foi feito aí em 2013, então é óbvio que a juventude retratada mudou completamente. Eu tenho que confessar que no começo do filme, e aliás a sessão que eu assisti estava repleta de adolescentes, ou enfim, pessoas mais jovens, e grupos de mulheres, né? Grupos de meninas, garotas. Era o público principal na sessão que eu assisti na sexta-feira quando estreou. E no começo do filme, uns 15 primeiros minutos, eu fiquei meio assim, pensando, pô, esse pessoal é muito mais novo do que a série né, os jovens aqui retratados nesse filme são muito mais novos do que os personagens da série quando eu assistia na TV Cultura. E aí eu parei e pensei, não, na verdade não, a gente vai ficando mais velho e vai perdendo a noção um pouco dessa questão da idade, mas a idade era a mesma. É que me parece, e acho que isso é meio natural, né, pelo menos envelhecer tem mostrado isso, que a gente vai sempre olhar com um certo desdém, um certo desmerecimento assim, da nova juventude, né? A nossa juventude era diferente. Aí eu parei e pensei, não, que é isso, né? A juventude agora é assim, agora é tudo a conexão, é Facebook, é Skype, enfim, e essa tecnologia, esses novos meios de comunicação e de vivência social, eu acho que são muito bem apropriados pelo filme. O roteiro consegue transmitir isso de uma forma bacana, interessante. E, enfim, a juventude vai mudando, né? 2014 para meio dos anos 90 dá uma tremenda diferença. E acho que o roteiro e o filme conseguem passar isso muito bem, mostrando como, por exemplo, né, as mensagens de celular, enfim, essa vida virtual, para quem tem hoje 10, 11, 12, 13, 14 anos, isso a gente, pessoas mais velhas, né, já na casa dos 30 e para cima, pensam ainda, dividem o mundo, né, entre o mundo real, que é o que? O mundo ao vivo, as relações ao vivo, e o mundo virtual. Isso aqui não é de verdade, né? Coisas que são faladas na internet. Para essa juventude de agora, né, as crianças e pré-adolescentes de agora, adolescência, enfim, isso é a verdade, isso é também vida, tanto quanto as relações cara a cara, ao vivo. Isso é uma mudança que veio para ficar, a gente não tem como a gente ir contra isso. O mundo vai mudando, a juventude vai mudando, enfim, os paradigmas vão mudando. Então acho que o filme abraça isso. É um filme com bastante humor, você pode dar boas risadas, né? Tem situações divertidas e, coincidência ou não, pelo menos para mim, as situações mais divertidas foram envolvendo o núcleo da irmã caçula, que originalmente foi interpretada pela Débora Seco, mas não necessariamente pela irmã, mas por um interesse amoroso que um garoto da escola tem por ela. E, enfim, ele com um amigo dele, que é um personagem engraçado no filme, tentam fazer de tudo para ele conquistar ela, e eles baseados, por exemplo, para dar um exemplo, né, das coisas de hoje, né, tentando conquistá-la baseado na saga Crepúsculo, porque ela é fã dos livros e aí ele tenta dar uma de vampiro. Enfim, é uma coisa meio boba, mas engraçada dentro do filme. Tem discussões bacanas também sobre a sexualidade, sobre o preconceito que, enfim, pessoas diferentes sofrem. Colégio é uma fase terrível, né? As crianças são terríveis, os adolescentes são terríveis. Quem, né, enfim, quem passou por isso sabe, quem está passando agora também vai saber. O pessoal é muito cruel e é muito baseado nas panelas, né? E se você vai contra a corrente, é terrível você ir contra a corrente. E, enfim, e nessa fase da vida, geralmente as pessoas não estão preparadas para serem mais autênticas e originais e não se importar com o que os outros pensam. Quer dizer, se os adultos já têm dificuldade de não se importar com o que os outros pensam, você imagina nessa fase que a gente está se formando. Então o filme mostra isso de maneira interessante. No geral, é um filme divertido, bacana, ok, uma produção ok, né, digamos. Mas teve alguns problemas que, enfim, para mim descontaram vários pontos assim, do filme.
duas questões técnicas. O filme tem um problema sério de som em várias cenas, e é um problema de captação e de mixagem. Por quê? Geralmente em cenas de multidão ou cenas da praia. Claramente o filme foi dublado. Isso acontece em qualquer filme, de Hollywood a Bollywood, a gente tem isso, né? Às vezes você filma cenas em locações que tem muito barulho, enfim, que o áudio não é possível de ser captado da maneira que gostaria, então você faz uma dublagem depois com os atores em estúdio para refazer aquelas falas. Mas geralmente, assim, isso acontece em qualquer filme, como eu disse, no mundo todo. Mas isso tem que ser bem feito para não parecer que é dublado. E nesse filme tem várias cenas que você mas assim, é flagrante a dublagem. E então isso é um problema, primeiro, da captação, porque isso ocorreu em muitas cenas, então a captação foi comprometida. Tem algumas cenas em que eu, particularmente, e já tenho trabalhado com som, não entendo por que não conseguiram fazer uma captação decente. E se não foi culpa de quem captou, foi uma culpa, enfim, da produção em geral, que ligou o dane-se pro pessoal do som, né? E a gente resolve na mixagem, resolve na pós. O que não se resolveu também, porque continua flagrante que foi dublado. E também um problema também da direção dos atores na dublagem, porque alguns atores, a dublagem deles, né, a atuação deles na dublagem não está batendo com a atuação deles na cena que foi filmado. Então fica um pouco descompassado as emoções, enfim, o nível até da voz com o que a gente está vendo em cena. Então isso é um problema técnico. Tem uma cena também, uma cena de sexo entre adolescentes, né, e tal, que é tosca, é simplesmente tosca a maneira que ela é concebida. E depois faz lá uma menção ao Superman. Vai vendo, eu não quero dar spoilers, mas não está fazendo sentido, você imagina no filme. E é muito feio, é visualmente tosco, é visualmente mal concebido. Então, problema de direção. E assim, se o filme todo fosse assim, seria uma coisa, mas não bate com a própria lógica visual do filme. Então, é meio estranho. E tem uma questão de roteiro, e aí eu acho que é algo um pouco mais que cabe um certo debate. Acho que vai depender, é uma coisa um pouco subjetiva, mas que eu acho, pra mim, importante. Então eu vou repassar isso pra vocês. Tem um momento lá em que é discutido uma questão de gravidez na adolescência, e a personagem, enfim, que tá com esse problema da gravidez, né? Pra ela é um problema, porque é uma gravidez inesperada, ela é adolescente, e buscando conselho com uma outra personagem um pouco mais velha. O discurso me incomodou tremendamente, porque uma coisa, e ela começa com um discurso de que, aqui no Brasil é ilegal o aborto, e é verdade, quer dizer, então isso é um bom argumento. O que a gente vai fazer? Eu não quero esse filho, mas no Brasil o aborto é ilegal, então eu vou ter que partir para vias ilegais. E aí eu acho que é válido, porque é uma discussão, você levanta algo, você levanta uma discussão. Só que daí essa personagem que vai dar o conselho, começa pra mim a pregar, e é uma visão que eu acho perigosa, porque em vez de a gente abrir a discussão, gerar a discussão, fazer com que as pessoas pensem e discutam aquilo, o roteiro tenta pregar, o que eu acho particularmente ruim. Então a personagem chega e diz pra ela que aborto é uma coisa terrível, aborto destrói a alma. Essa frase ficou marcada comigo. Você tem adolescentes vendo o filme, você chegar e falar uma coisa dessas, quer dizer, pode ter um adolescente que vai estar assistindo isso e está passando por isso agora, ou que de repente vai passar por isso e ele vai lembrar disso. Eu acho que é um desserviço que o filme fez. E pode ser uma cena, pode ter sido um diálogo, mas pra mim, assim, marca negativamente o filme, porque isso fica, a partir daí, depois disso, não tem nenhum contraponto, sabe? A mensagem que parece que quer ser passada é exatamente essa, de que aborto é uma coisa ruim e ponto final. E eu sei que aqui no Brasil, já teve pesquisas aí mostrando, tudo bem que essas pesquisas são feitas na maioria, enfim, tem um perfil de idade aí, então é contra o aborto aqui no Brasil, mas enfim, isso não me interessa. Eu acho que a discussão, e eu nem sei se eu sou contra ou a favor, para dizer a verdade, tá? Eu não tenho uma posição completamente cravada, mas eu acho que não é tão simples assim, e a discussão deveria ficar mais aberta e mais ampla, e não simplesmente dizer que quem faz um aborto destrói a alma. Eu acho que é muito conservadorismo para uma obra que até então, e deveria se propor mais moderna e mais cabeça aberta. Careta é a palavra para usar o próprio vocabulário do filme. É isso, espero, mas assim, a mensagem geral eu acho que vale a pena, vá ao cinema, assista e tire suas próprias conclusões, porque de maneira geral é um filme que está na média para cima, eu acho que vale a pena ser visto. E aí a gente discute isso de maneira melhor, você vai tirando suas próprias conclusões, o que é sempre o melhor. Então eu acho que
vale a pena ver. É isso, espero que tenham gostado. Me acompanhem aí nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, tem links aqui na descrição do vídeo no YouTube. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.